Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Hércole. Estamos aí na resolução do Enem 2022, a segunda prova que foi aplicada. E nesse vídeo eu trouxe aquela questão de geometria espacial, que era para você... O Enem queria saber se você sabia calcular o volume de um cilindro. Lembra essa questão? Que ele dava o volume, ele dava a altura e pedia o raio da base de um cilindro. Legal? Você fez essa questão? Acertou? E só por curiosidade, se você puder colocar aí embaixo no comentário por onde você conseguiu acessar esse vídeo, se foi por pesquisa, se for que você é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Se quiser se inscrever, fique à vontade. Belezinha? Então, vamos trabalhar com esta questão. Vem junto. Ó, só para você não esquecer, a matemática pode ser fácil. Eu tenho um perfil no Instagram e tenho também o nosso canal no YouTube. Então vamos lá? Estamos resolvendo aí a prova do Enem 2022, a segunda prova aplicada, segundo dia. O caderno que eu peguei, o caderno amarelo, a prova amarela, e na prova amarela, essa questão aparecia como a questão 155. Então, vem junto, ó. Uma indústria deseja ou planeja produzir caixa d'água em formato cilíndrico com 1 metro de altura, capaz de armazenar 0,4 metro cúbico de água. A medida do raio da base dessa caixa d'água em metro deve ser. Então, tá aí estão aí as alternativas. Só uma observação, para esse exercício, isso vai ser dispensável, você não vai precisar disso, mas todo mundo lembra que 1 metro cúbico corresponde ao quê? 1.000 litros de água, ok? Então, 0,4 metro cúbico seriam o quê? 400 litros de água. Só que para essa questão isso não vai ser necessário, né? Então, primeira coisa, você lembra o que é um cilindro? O cilindro é um dos sólidos de revolução. Quando a gente estuda aí na sequência, é o primeiro, né? Imagina que você tem um retângulo e você põe um eixo em um dos lados, e se você gira esse retângulo, e ele forma um sólido que é o cilindro, né? Então a figurinha que está aqui, ó, esse é um cilindro. O que ele forneceu para você? Que a altura é exatamente 1 metro. A altura do cilindro, como qualquer sólido de revolução, no caso aí do prisma também, né? Que você tem duas bases paralelas, a altura é a distância entre essas duas bases. E ele sabe que o volume é 0,4 metro cúbico. E ele quer o quê? Ele quer a medida do raio da base para esse cilindro. Então, vamos pensar uma coisa. Cilindro, imagina uma caixa d'água cilíndrica. Se você for encher essa caixa d'água, né, com cuidado da água não balançar, imagina ela vazia até ela cheia. Conforme vai subindo essa água, a superfície sempre tem o mesmo formato. Isso é o que a gente chama de sólido de secção transversal constante. E todo sólido de secção transversal constante, o volume é o quê? A área da base vezes a altura. Nesse caso, a base é um círculo. Lembra como é que você calcula o volume de um círculo? Boa! Exatamente. Πr ao quadrado. Então, dá uma olhadinha lá, ó. O volume, que é o 0,4 metro cúbico, vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é a área da base, vezes h, que é a altura. Gente, a única coisa que você tem que fazer aqui, ó, é isolar o raio. O π está multiplicando, passaria para lá dividindo. Só que o h eu tenho. Quanto que é a altura? É 1 metro. Então põe lá, ó, π vezes r ao quadrado,
vezes 1 é igual a 0,4. Π vezes r ao quadrado vezes 1 dá o próprio π vezes r ao quadrado. Se eu quero raio, eu vou passar o π dividindo. Se raio ao quadrado é 0,4 sobre π, eu posso afirmar o quê? Que o raio vai ser a raiz quadrada de 0,4π. Professor, não teria que ser mais ou menos? Se você estivesse resolvendo uma equação de segundo grau, realmente seria mais ou menos. Mas aqui não é a medida do raio? Não é a medida do raio de uma caixa d'água? Não faz sentido nenhum eu falar que uma caixa mede menos alguns metros, né? É por isso que a gente pega apenas a raiz positiva da equação. Bacana? E aí, você tem a alternativa D de dado para a questão 155 da prova amarela. Legal? Curtiu? Não está inscrito ainda? Se inscreva. E, se você puder, põe no comentário aí por onde você acessou esse vídeo. Legal? Muito obrigado pela sua atenção. Aguarde aí os próximos vídeos. Estaremos em contato. Beijo!